Boa noite. Vamos então continuar a nossa caminhada e hoje com um tema especial que é a metanoia, transformação do nosso coração, a mudança de vida, o nascer de novo. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos então nessa etapa do curso, que é a solução, né? Na metade do curso nós fizemos aí um raio-x, uma ressonância magnética aí do nosso interior, mostrando quem nós somos, o nosso ego, nossa tendência ao desvio, nosso egoísmo, né? E a necessidade de preencher o vazio existencial, que é a resposta do sentido da vida. E nós vimos na aula passada sobre o perdão, né, que é uma arma poderosa para a cura interior, para a cura emocional, para a cura de nossa culpa, da nossa mágoa, de nosso ódio. E nós vimos que 90% das doenças emocionais e até doenças físicas podem ser curadas com o perdão. E hoje vamos falar de outro tema também essencial, que é a metanoia, essa nossa mudança, né, esse milagre da transformação de nosso coração. E eu inicio falando sobre metanoia com relação ao olhar que é muito comum hoje da tecnologia, da ciência, e a grande aposta que a ciência fez desde a revolução científica, né, como também a revolução tecnológica, mas com a aposta de que iam comandar o mundo, e hoje a gente sabe que não foram suficientes, porque a ciência e a tecnologia não deram ao homem o sentido da vida, não preencheram esse vazio que existe dentro do ser humano, né? Somente Deus preenche o vazio que há em nosso coração. E a ciência começou realmente a unir com a fé, né, por meio do estudo da espiritualidade e com relação à saúde. As faculdades nos Estados Unidos iniciaram, a faculdade de medicina iniciaram a disciplina de espiritualidade, que viram que é importante para os resultados dos pacientes, principalmente em trabalhos de cardiologia, né, que viram isso, e também para o médico, obviamente, né. E nessa história de espiritualidade, vários aí gurus, né, apareceram, né, mostrando caminhos diversos para poder desenvolver essa espiritualidade, a tão esperada espiritualidade. E um deles, que é interessante, esse Sam Harris, ele é um ateu, né? Pelo menos era um ateu, e ele fez entrevistas, saiu entrevistando diversos gurus aí pelo mundo, né, gurus de espiritualidade de diferentes religiões. Aí ele conseguiu ter esse despertar, a metanoia, e viu que é um evento, muitas vezes não associado à religião em si, é uma coisa separada, como nós já explicamos. Religião é uma instituição criada pelo homem para poder levar o homem a essa metanoia. Mas a metanoia em si e a espiritualidade é um outro evento, né? A religião é um artifício, é um sistema para poder levar a pessoa aí. Então, esse autor foi o best-seller, né, na New York Times. Ele viu que tem um caminho também de se desenvolver espiritualidade sem religião, né? Interessante também esse outro autor, que ele também é um pesquisador também bem respeitado, e ele identificou esse gene, né, que é um VMAT2, em que ele parece que as pessoas têm uma maior predisposição para essas experiências místicas, experiências religiosas, desse despertar. Então, parece que ele sugeriu aí que existe uma predisposição genética da pessoa ter uma maior facilidade de ter essa metanoia, de se despertar, dessa mudança da mente, dessa experiência de uma espiritualidade. Hoje, existe uma nova onda com relação à inteligência. Nós tivemos aí no início do século XX, o famoso QI, né, que é o quociente de inteligência. Eram aqueles alunos, os primeiros alunos da classe, nível de matemática lá em cima, ou seja, tiravam as melhores notas. Então, esses alunos
era considerado que tinha o melhor QI. Então, tinha aí foram desenvolvidos diversos testes de QI, e depois de muito tempo, identificaram que esses primeiros alunos, quando eles iam para o mercado de trabalho, eles não eram tão brilhantes assim, né? Muitas vezes, e muitos deles, fracassavam profissionalmente, mesmo tendo um QI elevado. Então, estourou a partir da década de 90, principalmente por esse autor, o Daniel Goleman, que sobre a inteligência emocional, ou seja, a pessoa não precisa, não é só necessário que é preciso ter uma outra forma de inteligência, que é o relacionamento das pessoas com os outros, ou seja, o controle emocional, né, o controle dos sentimentos. E então isso deu aí uma abertura com relação a um novo tipo de inteligência que disseminou aí esse conceito aí mundo afora. E de 10 anos para cá, estourou aí uma nova onda com relação à inteligência, que é a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, a ciência, né, com relação a quando se fala de espírito, né, de espiritualidade, tudo, a ciência não tem armas, né, para poder olhar no microscópio um espírito nem nada disso. Então, sempre esse caminho, esse mundo da espiritualidade era relegado a segundo plano aí na ciência, como se fosse uma coisa de superstição, de metafísica, ou seja, não é um assunto da ciência. Mas depois da física quântica, mudou completamente esse conceito de espiritualidade. Hoje até os físicos, né, que eram ateus, estão agora dando cursos de espiritualidade. E a inteligência espiritual é essa pessoa que entra nesse mundo da espiritualidade, mas ele tem essa transcendência, essa mudança da mente, essa mudança do coração. E eu estou explorando bastante, desenvolvendo um conceito chamado inteligência existencial. Inclusive, eu vou abrir um portal disso com cursos sobre a inteligência existencial, que seria uma inteligência espiritual associada a conceitos de, por exemplo, logoterapia, que funciona inclusive como uma terapia do próprio indivíduo. Além dele desenvolver essa inteligência, ele também usa essa inteligência para a sua própria cura emocional, né? E para o seu trabalho e para o seu dia a dia. Então, a nova onda, a inteligência espiritual, que, inclusive, hoje as empresas com visão já na frente, eles estão já priorizando a contratação de pessoas que têm que é essa inteligência espiritual, porque são pessoas que se relacionam melhor, são pessoas altruístas, não são egoístas, são pessoas que pensam nos outros antes de pensar em si mesmo, se dá bem em um ambiente, são pessoas que estão mais em paz, são mais, não ficam revidando, não ficam com raiva do outro, não ficam murmurando, né, fazendo inferninhos. Então, as empresas já estão de olho na pessoa que já está desenvolvendo esse perfil. E mais ainda, nós estamos sofrendo nessa a famosa revolução tecnológica. A inteligência artificial está invadindo todas as áreas, inclusive a medicina. Hoje já tem cirurgia robótica, hoje já tem métodos diagnósticos automáticos que são mais eficazes do que o próprio médico, né? E isso já está começando a ficar disponível, né? E então, a inteligência artificial ela está invadindo todas as áreas, inclusive existe a previsão da chamada singularidade tecnológica, onde todos nós seremos totalmente dependentes dos computadores, e os computadores vão mandar na gente, né? Inclusive eles terão, inclusive, identidade. Isso não é filme de futuro, isso é coisa de 10, 15 anos aí para frente, isso já será uma realidade. E o diferencial do ser humano, porque o restante, que aí o computador vai colocar o ser humano no chinelo, já está colocando, né? E a inteligência também de sentimentos, eles vão ter também esse controle. Só que a inteligência espiritual, eles não terão. Então, é o único diferencial do ser humano para a inteligência artificial, será justamente nesse campo da espiritualidade, da metafísica, da transcendência. Depois do salto da neurociência, houve então abertura para o entendimento da espiritualidade. Então criou-se inclusive uma disciplina chamada neuroteologia, que era neurociência estudando o que acontece no cérebro humano
com essas pessoas que têm essa mudança da mente, esse despertar espiritual. Então, isso é chamado de neuroteologia. Por que que explodiu? Porque os novos equipamentos, eles proporcionam agora não só observação, por exemplo, de um cérebro estático, como era há pouco tempo atrás, né? Você via lá o cérebro parado, você tinha lá um tumor, alguma alteração. Agora é possível, através desses novos métodos, você identificar que área do cérebro está funcionando mais naquele momento ou não. Então, tem diversos estudos, por exemplo, colocando os pacientes ou justamente os participantes da pesquisa dentro do aparelho. Por exemplo, um ateu, né, colocaram um grupo de ateus dentro do aparelho, um grupo de pessoas cristãos que estão lá fazendo a oração, um grupo de pacientes budistas que fazem uma meditação e viram que a área do cérebro que era mais estimulada. Então é interessante, determinada, inclusive diferente tipo de oração, diferente, por exemplo, é diferente a área do cérebro que é estimulada pelo cristão, que tem uma observação, uma imagem de Deus, né? Utiliza mais o lobo frontal do que uma imagem mais abstrata de Deus, como tem o budismo, que é uma coisa abstrata, que ativa mais o lobo parietal. Né? Então, você vê as áreas que estão em atividade naquele momento que a pessoa está rezando ou não, ou que está meditando. Então, agora, a neurociência está conseguindo enxergar, começando a enxergar o que acontece no cérebro dessas pessoas que estão desenvolvendo essa inteligência espiritual. No Brasil, teve esse livro já há um bom tempinho, em 2013, né, sobre a religião do cérebro, né, já com esses conceitos, né? E livros em inglês tem vários já lançados, identificando essa área, as áreas do cérebro que estão responsáveis por essa experiência religiosa. Essa pesquisadora da Universidade de Harvard, né, que é a dona Zohar, ela identificou uma área justamente no lobo temporal chamado ponto de Deus, né? Então, é uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para a nossa vida. Justamente, pessoa que entra na inteligência espiritual, nesse despertar, são pessoas que começam a ter respostas sobre o sentido da vida e sobre os valores da vida. E essa área no cérebro é justamente onde é ativada quando essa questão entra em ação. E também a área da experiência espiritual, né? Então, é uma área ativada no processo de oração, meditação e contemplação, né? Aqui um conceito interessante, o tipo de conhecimento, né? Essa palavra do gnóstico aí, que ele consiste em um conhecimento de experiência pessoal e íntimo, que é diferente de eido, que é um conhecimento estudado, sem ser pessoal. Por isso que eu estou falando isso, porque é importantíssimo, é essencial nesse conhecimento da espiritualidade, a experiência, e não somente uma leitura, como nós vamos ver a seguir, né? Então, esse fenômeno da metanoia é um fenômeno extremamente curioso, né? Um fenômeno até então inexplicável, né? Que acontece uma mudança no coração, mudança de vida na pessoa. E aqui nós temos três personagens famosos, né? O Paulo de Tarso, que é o São Paulo, o Santo Agostinho, né? E o São Francisco de Assis. São três personagens muito conhecidos e que tiveram essa metanoia, né? O Paulo de Tarso, ele era um judeu, discípulo de Gamaliel, extremamente religioso, e tem uma transformação na vida dele. Santo Agostinho também extremamente inteligente, né? Mas era distante de Deus, né? Ele seguia o mundo, né? Seguia o seu próprio ego, né? Com vaidade, orgulho, até então que ele tem essa experiência mística com 32 anos e transforma a vida dele, transforma o famoso Santo Agostinho, maiores teólogos de todos os tempos, né? E Francisco de Assis também, que era um rapaz rico, né, que na cidade dele era um rapaz bonito, coordenava todos os eventos, festas da cidade, e acaba então tendo essa experiência de Deus, abandona tudo, né, e sai aí até abrindo uma revolução dentro da própria igreja e no mundo, né? Então, Francisco é um personagem que todas as religiões gostam, né? É o evangelho vivo aí e dentro do ser humano. Então,
O que aconteceu com essas pessoas, né, que parece que caiu um raio na cabeça delas e elas têm essa transformação, essa mudança total de percurso. Aqui um exemplo de um cientista, existem vários exemplos, né, não temos tempo de falar aqui, mas Francis Collins, ele é o que é diretor do NIH, que é o centro, quer dizer, é o instituto que coordena as pesquisas lá na área de saúde nos Estados Unidos. Foi o diretor do projeto Genoma, que foi o projeto que revolucionou a ciência, né, responsável pelo mapeamento do DNA, e teve uma conversão a Jesus. Né? Você imagina a equipe dele toda de ateus, né, biólogos, tudo darwinista, né? E ele lá, o chefe, cristão. Né? E esse livro é bem interessante, que ele é a linguagem de Deus, né, que ele coloca com toda essa tecnologia do DNA, explica né, o evolucionismo e também outras teorias como o design inteligente e o biologos e daí por diante. Né? Então, muito interessante. Então, a metanoia, que é essa transformação da mente, né, essas pessoas mudam de curso, consiste numa mudança interior, uma conversão radical, uma transformação profunda da mente e do coração do indivíduo. Né? Então, é um despertar, é um cair em si, é um clique que dá na cabeça da pessoa e ela enxerga primeiro que o ego dela, o mundo que ela seguia, que era centrado no seu ego, é uma ilusão. Então, ela estava realmente num caminho totalmente furado e ela consegue, com esse despertar, enxergar realmente tudo isso e entra, né, numa nova realidade. Então, essa pessoa consegue sair de uma bolha, né, das ilusões do mundo, né, e libertando-se do sistema do mundo, que nós chamamos lá de Matrix, né, que é um sistema que a pessoa fica enclausurada, fechada, né, centrada no próprio ego e fazendo tudo para agradar ao mundo, que quer única e exclusivamente te utilizar até quando você for útil, depois você será descartado. E ver que isso tudo é uma ilusão e não é a realidade verdadeira. A realidade verdadeira é uma outra. Então, nessa mudança que acontece no indivíduo na metanoia, a pessoa está primeiro como um homem mundano que vive para o ego, ele vive no sistema do hedonismo, que é buscando sempre o prazer dos mais variáveis possíveis para poder tentar preencher o seu vazio existencial. Ele vive primeiro para as coisas e paixões, e os prazeres e as paixões dominam esse homem. Então, ele é dominado pelos prazeres e pelas paixões. E o homem espiritualizado, né, pós-metanoia, ele vive em cima de um eu de Cristo. Ele vive primeiro para Deus, para a divindade, e os prazeres e as paixões são dominadas por ele, e não ele que é dominado por esses prazeres. Então muda bastante. Então esse homem, o mundano, ele vive para um falso eu, que é o ego, chamado aí de eu social. Ele vive na vida dele uma alegria momentânea, né, de momentos de alegria, né? Ele é escravo das paixões e do sistema do mundo e vive no estresse e na ansiedade, porque sempre está tendo que alimentar, colocando algo para tentar preencher o seu vazio, mas ele não consegue. Né? E quem vive realmente o eu verdadeiro, né? Ele tem a felicidade verdadeira, a liberdade e a paz de espírito, que o homem que segue o seu ego não tem, não consegue atingir isso daí. Então, como entrar nessa outra realidade? Isso é a grande pergunta, né? Como é que eu faço para entrar aí no paraíso, né? Então, é por isso que existem diferentes vertentes, né, de diferentes religiões, cada um com a sua fórmula mágica, né, para poder entrar aí nessa outra, né, dimensão. Um processo muito interessante é a angústia. O que é a angústia? A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante ao nada. Isso aí, de um filósofo existencialista, né, o Heidegger. Mas a angústia é a sensação do nada. A angústia é importante para uma metanoia? É, para mim, fundamental. Porque é por meio da angústia que você realmente decide buscar um outro caminho. É que sempre vem uma frase na cabeça assim: deve haver um outro jeito.
Não é possível que eu, nesse ciclo desse mundo, que o mundo é só isso, que se o mundo for só isso, como a gente vê no mundo aí das ilusões, né? E se for seguir os existencialistas, o mundo e a vida é uma piada sem graça, né? Você vai no salve-se quem puder, né? E aí morreu, acabou, né? Então é um negócio, se você pensar existencialmente, uma piada de mau gosto, né, a vida. Então, mas você quando então entra num processo de angústia, aí você que tem uma sensação do nada, aí você acaba facilitando a sua abertura do seu coração e admitindo que você precisa aí de ajuda, você precisa de uma resposta que o mundo não foi capaz de te dar. Por isso que muitas conversões acontecem quando a pessoa afunda, né? Quando ela perde tudo, quando ela tem uma doença grave, quando ela afunda na droga ou na bebida, depois vai no fundo do poço, né? E às vezes ela vai no processo lá de espiritualidade, acaba se convertendo, ou então, que é muito comum, que é chamada na crise da Idade Média, né? O homem que ele tem as ilusões de que depois ele começa, né, termina a faculdade, depois começa a trabalhar, e aí ele tem aqueles objetivos, né? Então agora eu ter meu trabalho, eu ganhar meu dinheiro, ter minha casa, casar, ter filho. Aí ele tem tudo isso. A hora que ele tem tudo isso, ele acorda que ele não encontrou o que ele queria. Fala assim, mas eu tenho tudo isso, mas não era isso. E o que é então? Aí ele entra na crise da meia-idade. Por isso que a crise da meia-idade é um alto índice também de conversão, né? Em torno dos 40, após os 40 anos, a pessoa, o homem entra no parafuso, né, porque ele conquistou já o que ele queria, né, profissionalmente, mas não era aquilo. Ele viu que não preencheu o vazio. E aí ele começa, então, a buscar. E aí ele começa a buscar a espiritualidade para ter uma resposta, né? Ele entra no processo de angústia, famoso vazio existencial. Nesse processo da metanoia é necessário então uma kenosis, que significa um esvaziamento, né? Você esvaziar o seu ego para poder deixar ser preenchido por Deus, né? Porque até então o ser humano, nós estamos inflados, né? Inflados com o nosso ego, com a nossa autossuficiência, e uma pessoa que está inflada de autossuficiência, de pensamento racional e com ego, ele não tem espaço para poder entrar dele o amor de Deus, né? Então é preciso desocupar esse espaço. Por isso que no processo de angústia, no vazio, a gente que é a sensação do nada, você dá uma esvaziada, né? Você que estava todo inflado, né, cheio de si, né, de repente você perde ou a sua empresa quebra, alguma coisa assim, você fica murcho, né? Aí murchou, aí fica mais fácil você ser preenchido por uma outra coisa realmente verdadeira, né? Então a autossuficiência, o orgulho, a razão e a lógica funcionam como uma parede em que você vai tentar abrir a porta, mas você não consegue entrar por conta dessas características que estão dentro disso. Tudo isso é o que na Bíblia chama de dureza do coração. A dureza, a pessoa que está dura de coração é que ela está engessada ainda na sua autossuficiência, no seu orgulho, no seu pensamento lógico. Então não vai, né? Ela tenta até abrir a porta, mas não passa. Ela não passa porque ela tem todas essas barreiras dentro de si. Então, por isso que tem que ter, para poder abrir a porta, entrar, se ter realmente um coração quebrantado, um coração aberto, e dispostos, né, a um novo aprendizado, dispostos a mudar. Hoje, um dos maiores problemas que existe dentro da religião institucional, independente, aí, vamos falar do cristianismo, independente se for católico ou evangélico, é a disposição de mudar. As pessoas vão para a igreja, eles querem resolver o seu problema, mas começou a falar em mudança, elas caem fora e não querem. Então é um discurso não bem-vindo, né? Isso até o Einstein fala, como é que você vai ter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas, né? Então, se você quer uma mudança, algo diferente na sua vida, você vai ter que mudar, é óbvio, né?
Então, mas a maioria das pessoas não querem mudar e fogem disso aí. Fogem porque uma mudança requer você deixar o seu ego, você desapegar e você quebrar as suas crenças. Isso é que é o mais difícil, né? Então, você deixar fora tudo aquilo que você achava que era a verdade e encampar uma nova verdade, a verdade verdadeira. Mas enquanto você tiver as suas ilusões, tudo aquilo que você foi montado durante a sua vida dentro de você, isso é denominado crença, e você tem isso como a sua verdade, você ainda terá uma parede, e você vai abrir a porta, vai encontrar uma parede e não vai conseguir atravessar. Então, um processo que acontece nessa transformação é o famoso arrependimento, né? Inclusive, a palavra metanoia, ela vem dessa palavra arrependimento, que é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. E arrepender de quê? Eu vou arrepender do quê? De bebida, de droga, de prostituição, de consumo, de ganância. Então, a central de operações do arrependimento é justamente ter, durante toda a minha vida, seguido a mim mesmo, seguindo o meu ego. Porque todo o resto é consequência de eu seguir o ego. Se eu me afundei ou na bebida, ou na droga, ou na prostituição, ou então no consumo exagerado, ou na ganância do poder, ou no dinheiro, ou no roubo, tudo isso foi consequência do meu ego. Então, a central de operações aí chama-se ego, e o arrependimento é o arrepender de que durante uma boa parte da minha vida eu tentei ser meu Deus. Eu não segui a Deus, segui o meu ego, a mim mesmo, né? Eu quero a Deus, eu quero o cara, né? Eu que estou certo, eu tenho as minhas verdades e vou seguir as minhas verdades. Né? Então, arrependimento é quando você cai a ficha que você estava seguindo uma ilusão, né? Que você não tinha verdade, tinha apenas um ponto de vista, que não é nada, no meio é apenas a vista de um ponto, né? E aí você descobre uma verdade verdadeira, né? Uma sabedoria que você não conhecia. Né? Então você estava em todo esse tempo vivendo uma ilusão. Então é preciso ter esse salto da fé, uma mudança, né, radical de realidade. Né? É preciso a gente ter a coragem de pular. O Kierkegaard, né, que é o famoso filósofo Kierkegaard, sempre utilizava não exatamente esse nome, mas ele dava a entender isso, que é preciso ter um salto da fé, você precisa pular, ter coragem, a confiança, daí vem a fé. Fé significa uma confiança, uma fidelidade de você pular para o infinito. Né? Você dá um salto no escuro, porque quando você dá esse pulo da fé, você não sabe o que tem do outro lado, porque você não tem uma fotografia, né, do espírito, não tem nada. Né? Você simplesmente vai pular na confiança. Mas quando você pula nesse infinito, né, com a sua fé, você não vai cair no abismo, você vai cair com os dois pés em cima da rocha, que é Cristo. Né? Mas isso você consegue só fazer quando você realmente tem a coragem de dar esse salto da fé. Então a graça, a famosa graça, é a imerecida operação de Deus no coração do homem, efetuada mediante o Espírito Santo. Então isso é um conceito. Então, o que acontece conosco com uma transformação dessa? Né? Então, dentro da teologia cristã, né, é aí o conceito de graça, que é um favor imerecido de Deus. Deus começa a entrar em ação no seu coração e aí começa esse processo, então, de transformação interior. Interessante que durante o nosso processo de contato, ou seja, no momento que nós seremos tocados, né, chega um momento na nossa vida que existe um botão, né, em que começa a disparar o clique. Geralmente existe um mensageiro, ou seja, alguma pessoa vai te falar uma coisa e aquilo lá vai entrar na sua mente e a partir daquilo você vai ter esse despertar. Você vai ter um cair em si a partir daquilo. Então,
provavelmente essa pessoa, né, já foi aí um propósito de Deus, né? Essa pessoa, igual na minha vida, que eu comentei na minha primeira aula, com uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, com uma pessoa sentou do meu lado, nós fomos conversando a viagem inteira. Depois daquela viagem, eu tive a minha metanoia, né? Então, quer dizer, como que essa pessoa, ela chega, viaja do meu lado, ficamos conversando 9 horas sobre esse assunto, né? Do nada, eu sem conhecer essa pessoa, e justamente tudo que eu estava precisando de ouvir, após aquilo eu tive a minha transformação, o meu despertar. Então, geralmente vem um mensageiro, alguém que vai te falar uma coisa e a partir daquilo você vai ter o estalo, né? Vai ter o estalo. E com o apóstolo Paulo foi a mesma coisa. Aqui está a representação do Estevão, né, que era um dos discípulos de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus, né? E entre eles o Paulo, o apóstolo Paulo, que era um judeu, né? E que sabia tudo do judaísmo, discípulo do Gamaliel, e ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos, prendia, inclusive muitos cristãos eram mortos, e o apóstolo Paulo, São Paulo, era um perseguidor dos cristãos, judeuzão, né? Mas quando ele viu o Estevão ser apedrejado até a morte, e esse Estevão perdoando as pessoas que estavam apedrejando, e orando, e vindo, e observando a presença do céu, da glória de Deus, aquilo entrou na mente do Paulo, né? Aquilo lá foi uma pulga atrás da orelha do Paulo. Falou assim, como que pode uma pessoa sendo morta e perdoando as pessoas que estão a matando, né? Orando a Deus e vendo a glória de Deus. O que é isso? Isso eu nunca vi no judaísmo, na minha realidade, né? Então aquilo, Paulo foi com aquilo lá na mente dele, né? Foi aí a semente inicial que entrou, foi esse testemunho, ele ter presenciado nesse Estevão vivo, a mesma coisa que Cristo fez. Cristo lá sendo pregado na cruz e disse, perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Então, perdoava aqueles que estavam crucificando. E o Estevão fez a mesma coisa. Estevão também perdoa as pessoas que estavam apedrejando. E aí o Paulo, ele na sua viagem, ele está indo em direção a Damasco para prender os cristãos. E na viagem, então, ele tem uma experiência da presença de Jesus ressuscitado. Então, aqui, olha, interessante quando descreve essa experiência de Paulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então, vem essa luz e o Paulo, inclusive, ele perde a visão aí durante 3 dias, mas vem uma luz fulminante. Ele ouve, inclusive, a palavra de Jesus, Paulo, Saulo, Saulo, porque você me persegue, né? E você vê que Jesus fala, você me persegue porque ele estava perseguindo os cristãos. Como os cristãos fazem parte do corpo de Cristo, então, se você está perseguindo um cristão, você está perseguindo a Cristo, né? Agora, olha, interessante essa analogia com a luz, né? A luz, né, que é a luz da verdade, vejo em Gênesis, no início da formação do universo, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha que interessante. A luz aparece e então separa as trevas, né? Então é exatamente isso que acontece com Paulo, né? Vejam, essa passagem de Gênesis, da criação do universo, quando aparece a luz, né, e extermina as trevas, e Paulo também, ele também recebe essa luz. Então, quando nós recebemos essa luz de Cristo, essa luz do nosso despertar, todas aquelas trevas que nós estávamos andando, elas são iluminadas, né? E começam nós viramos, na verdade, um flagrante em relação a Cristo. Ficamos nus e somos completamente vistos, toda a nossa sujeira, toda a nossa transparência
Então, esse é um processo da nossa transformação. Colocar alguns versículos sobre a luz, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Quem está lá na luz não está nas trevas. Em Apocalipse nós lemos: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, as pessoas que estão no mundo, no sistema do mundo, seguindo o próprio ego e fazendo os desvios, cada um no seu, né? Ele não gosta da luz, né? Por quê? Porque a luz vai trazer à tona a verdade, né? E não há nada oculto que não seja revelado. Então, será mostrado o que ele está fazendo no oculto, né? Então, ele detesta. Quem está no mundo detesta a luz incomoda. E aí, na primeira carta de João, diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, realmente, a luz mostra quem nós somos. A luz faz aí um raio-x nosso, uma ressonância magnética do que nós somos. Então, a partir desse momento, nós começamos a fazer um caminho da verdade, um caminho da transparência, e nós começamos gradativamente entrando à luz nas nossas trevas, nas nossas sombras, e começam toda essa sujeira que existe dentro de nós, os nossos erros, as nossas fraquezas começam a ser iluminadas e colocadas à tona. E a partir do momento que isso é identificado e mostrado, começa o nosso processo de cura interior. Então, esse é o processo. Então, a gente pode fazer uma analogia de Deus com o sol, né? Quando nós estamos num quarto com a janela fechada, porque o sol está lá o tempo todo à nossa disposição. E assim é Deus. Deus não fica escolhendo se cada candidato pelo seu currículo, né? Ah, eu fiz faculdade de teologia. Ah, eu vou na igreja todo dia. Ah, eu pago o dízimo. Ah, eu faço uma missão lá na pastoral. Ah, eu sou ministro da minha igreja. Deus não fica vendo nada disso. Ele só quer saber uma coisa: se você vai abrir a janela para entrar o sol, para entrar a luz ou não, né? Porque todo esse discurso para ele não muda nada, né? Não muda nada. Então, se nós estamos com a nossa janela fechada, nós estamos num quarto escuro, onde vai acumulando poeira, vai acumulando fungo, vai acumulando bicho, e nós nem estamos enxergando mais isso. Nós estamos tão acostumados nessa escuridão que nós não enxergamos mais os nossos erros. Todo mundo vê, né? Menos a gente, né? Menos a gente. Mas quando eu resolvo abrir a janela e entra a luz, eu vejo toda a sujeira que existe ao meu redor, né? E se eu posso abrir a janela e fechar, né? De medo, né? Muitas vezes acontece isso, a pessoa abre e fecha e decide ficar na escuridão. Mas se eu decido abrir a janela e manter essa janela aberta, a minha vida vai se transformar, com certeza. Vai, é lógico, eu ficarei incomodado com essa poeira em cima dos móveis, com a sujeira que tem no meu quarto. Eu vou começar a limpar essa sujeira, porque a luz está evidenciando toda a minha sujeira, a sujeira do ambiente, né, que eu estou vivendo, e eu vou automaticamente, a partir de agora, querer limpar tudo isso daí, né? Então, esse processo de limpeza, né, é um processo da nossa santificação, ou seja, quando você entra no processo de conversão, você vai começando a jogar fora o lixo que existe dentro de você e começa a viver no caminho da verdade e o caminho da vida. Então, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No Evangelho de João.
Então, a conversão de Paulo foi de onde para onde? Porque é interessante isso daí. Porque, veja, o Paulo, ele era um religioso exemplar. Ele era judeu, né? Ele era discípulo de Gamaliel, ele sabia todos os mandamentos, praticava a lei, ou seja, seguia os mandamentos. E aí fala que Paulo se converteu, mas como é que é isso? Né? Se converteu de onde para onde, se ele estava seguindo todos os mandamentos, tudo certinho? Ele teve um encontro de Jesus. E isso transformou completamente sua vida. E ele viu que religião é uma coisa e o evangelho de Jesus é outra completamente diferente. Tanto ficou nítido para Paulo isso, que ele depois fala na carta aos Filipenses, né, que mais do que isso, considero tudo o passado dele como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Jesus. Ele fala que o passado dele, ou seja, tudo aquilo que ele sabia, é um esterco, né? Porque quando ele encontra Jesus, ele viu que nada daquilo era essa outra sabedoria e esse despertar e essa outra realidade, né? Então fica bem nítido isso aí no apóstolo Paulo, São Paulo. E um outro personagem muito interessante na Bíblia é o Nicodemos, também numa situação semelhante, né? Então, vejam isso na famosa passagem, né, de João 3. Jesus declarou, Nicodemos, ele era um judeu, considerado mestre, né, seria lá um teólogo dentro do judaísmo, fazia parte do Sinédrio, ou seja, da diretoria dos judeus, uma pessoa respeitada. Mas ele estava ansioso com tudo isso que ele fazia, ele sentia que tinha algo a mais, que tinha algo a mais que ele deveria ser buscado, que existia um vazio dentro dele que deveria ser preenchido e que toda a religião não dava essa resposta para ele. E ele vai procurar Jesus escondido, porque todos aqueles parceiros dele estavam, inclusive, perseguindo Jesus. Então ele vai à noite encontrar Jesus, porque ele viu os sinais que Jesus estava falando. E Jesus fala para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí, famoso nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta para Jesus: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, o Nicodemos não entendeu nada dessa resposta, esse nascer de novo aí de Jesus, né? E aí continua. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pronto, aí bagunçou mais ainda a cabeça do Nicodemos, né? Então, e aí continua, né? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que interessante. Jesus está falando que a pessoa que tem essa metanoia, ele começa a ser guiado por uma outra força espiritual. O espírito, a palavra espírito, ela é associado com o vento, como nós vamos ver. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Né? Como é que eu faço para acontecer isso? E aí Jesus, né, fica até admirado. Você é o mestre em Israel, né, mestre do judaísmo, religioso exemplar, e não entende essas coisas? Olha só que situação. Né? Nicodemos, o mestre do judaísmo, teólogo, tudo, Jesus, você não entende essas coisas? Né? O básico aí da espiritualidade. Né? Então, Nicodemos, ele representa até onde a lógica acadêmica e doutrinária e filosófica consegue ir. Né? Porque daqui para frente, esse pensamento que rege quem está no mundo, que é o pensamento cartesiano, né? Pensamento linear, pensamento da física newtoniana, o universo da causa e efeito, não tem mais lugar. Então, quem vive nesse sistema
aí ele não consegue passar a porta. Ele fica trancado nessa gaiola, ele não consegue ter a metanoia. Então vamos imaginar que essa linha verde aqui seria o teto, ou uma laje aí da casa, né? Então essa pessoa, ela está dentro da caixinha, ela não passa a laje, ela vai subindo, subindo, bate na laje e volta, né? Bate no teto e volta, ela não vai. E o que que impede dela passar? Lógica acadêmica, filosofia, doutrina, teologia, rituais, sacrifício, tudo isso não passa o teto. Então você vê que tanto Paulo como Nicodemos eram extremamente religiosos, conhecedores de todos os mandamentos, praticantes dos mandamentos, tudo certinho, mas eles não passavam do teto. Até um dia que eles conseguiram ultrapassar, né? Então, quando você vai sair da caixinha, né, do teto para cima, somente se você nascer de novo. Então, a vida começa acima do teto, acima dessa laje, né? Aí sim que você vai ver o que que é verdade e o que que é vida. E você vai sair do mundo das ilusões, vai sair de dentro da caixinha, né? Então, saindo da caixa, né? Como é que a gente faz para sair dessa caixa aí? Então, esse processo da metanoia, né, é um processo de rever a vida toda. Nossa, né, essa transformação inclui isso, uma disposição para ser transformado à imagem de Deus. É uma mutação interior dos significados, dos valores e da nossa visão do mundo. Muda tudo, uma transformação do nosso olhar sobre o mundo. Esse é o processo de transformação da metanoia. Existe uma mudança do prisma da lógica cartesiana linear que a gente seguia para um prisma de um entendimento que é apropriado pela fé. Então, é uma nova mente que nós temos aí essa experiência, um novo olhar, uma nova cosmovisão que é dado a nós, né? Mas isso somente se nós nascermos de novo, com olhos abertos de discernimento, o trabalho de Deus dentro de vocês. Fenômeno é o que nós chamamos de metanoia, né? Essa mudança da nossa cosmovisão, do nosso olhar sobre o mundo, né? Então ele vai além da presunção de que poderemos por nós mesmos enxergar essa outra realidade. Enquanto eu estiver tentando atingir isso daí por meio do meu conhecimento de estudos, de escrita, né? Se eu estiver aí fazendo um monte de curso aí para poder passar pela porta, não é esse o caminho, porque é impossível para nós mesmos fazermos esse caminho sozinho. Só quem abre e admite a existência de Deus, que vai se abrir para Deus e desistir, né? Ou seja, nós confessarmos que estamos no caminho das ilusões e que aí é necessário uma entrega, ou seja, realmente não sou capaz, desisto. Quando você fala desisto, aí a coisa, ou esse processo vai começar. Enquanto você estiver insistindo, e quando eu estiver insistindo em por mim mesmo atingir isso daí, eu não vou conseguir. Vai só aumentar o meu orgulho, meu conhecimento, minha erudição. Posso responder um monte de perguntas de teologia, né? Formado em teologia, posso fazer pós-graduação em teologia, sei tudo sobre Deus, mas eu não conheço a Deus verdadeiramente. Então, na dimensão espiritual, o vento sopra onde ele quer, como Jesus falou para Nicodemos, né? Ninguém tem o poder de determinar onde o vento vai soprar. Então, quando você começa a ser guiado, né, por essa outra sabedoria, é ela que começa realmente a te guiar. Interessante, o espírito, ele é associado ao vento, né, ao significado mesmo. Do grego é pneuma e do hebraico ruá. Por isso que é pneumologia, né, a área da medicina que estuda o pulmão, que é cheio de ar, né? E a matéria, a disciplina na teologia que estuda também o Espírito Santo é pneumatologia. Então nós temos pneumologia e pneumatologia, né? E o vento, nós não enxergamos o vento. Nós enxergamos as folhas balançando. Quando a folha está lá balançando, eu falo assim, está ventando, o vento está aí, mas o vento em si eu não enxergo. E é exatamente isso que vai acontecer no nascido de novo. Ele começa a se transformar, a sua vida
Começa a mudar. Ninguém está vendo o espírito dentro de você, nada disso. Mas as pessoas estão vendo a sua mudança de comportamento. É o que acontece aí. A sua mudança de atitude, a sua mudança da mente, a sua mudança de olhar sobre as coisas, sobre o mundo. Então, o vento, né, a pneuma, está agindo em você. Né? Ninguém está vendo isso, nem você está enxergando espírito nenhum, mas você mudou completamente. Né? Então, é semelhante aí à ação do vento. Né? E aí, Nicodemos, aquela pergunta do Nicodemos, como pode suceder isso? Como é que eu posso nascer de novo? Né? Como é que pode acontecer isso? Interessante que o Nicodemos ele não falou assim, ele não disse assim que não podia acontecer. Não, isso não é possível. Não, ele admitiu que pode. Mas ele só perguntou para Jesus como é que eu faço, então, para isso, né? Então, ele, pelo menos, ele aceitou que não compreendia. Porque a maioria das pessoas não aceitam que não compreende. Né? Elas não aceitam, porque o seu pensamento, seu orgulho, seu ego, tudo impede dela aceitar que ela não entende esse campo. Ela não acredita, ou se acredita, ela não entende. Então, ela não aceita, o seu orgulho não admite isso. E o Nicodemos não, ele admitiu, falou assim, ó, eu quero saber como é que faz. Eu não estou duvidando, eu quero saber como é que faz, porque eu quero isso daí. Eu vim aqui, inclusive, para isso, né? Para saber como é que faz. Então, o pânico de enxergar a sua ignorância, mesmo sendo mestre, né, foi, com certeza ele teve isso, né, Nicodemos, mas teve a humildade de perguntar para Jesus como que é feito isso, né, de admitir que ele não sabia. Por que isso? Porque nenhuma academia universitária, nem um seminário, né, nem escolas até de rabinos, nem um corpo docente, né, de uma faculdade é capaz de explicar e ensinar isso. Por quê? Porque param onde a mente deles não alcança mais. Aonde a mente vai até atingir, que é a laje lá, o teto, aonde tem demonstração empírica. Ou seja, toda a ciência ela é centrada numa demonstração empírica, ou seja, tem que ver no microscópio, né? Tem que ver a célula, tem que ver, tem que enxergar o que está acontecendo. Se eu não tenho jeito de provar isso, não acredito. Famosa história do Tomé. Então, por isso que o pensamento lógico, racional e científico ele vai até naquele teto lá. De lá ele não passa, porque para lá sai fora da caixinha, do seu sistema de pensamento lógico. Né? Então, enquanto eu não admitir que a minha presunção, o meu ego, a minha lógica não consegue chegar a esse nível, eu continuarei dentro da caixinha e ponto, e vou morrer assim. Né? E vou morrer assim. Então, eu só vou sair fora da caixinha se eu me render para ter acesso a esse reino de Deus. Eu falo assim, ó, desisto. Eu quero isso daí, mas eu, com a minha capacidade aqui científica, eu não sou capaz de dar esse pulo para essa outra dimensão. Desisto, então eu me rendo a esse Deus. Né? Então, voltando à pergunta do Nicodemos, como pode ser isso? Então, eu coloco aqui uma outra passagem na Bíblia, bem interessante, de Maria, né? Quando ela vai ficar grávida de Jesus, aparece um anjo, né, e avisa que Maria vai ficar grávida. E aí Maria, olha que interessante, ela faz a mesma pergunta do Nicodemos, né? Mas como que pode acontecer isso? Se eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida sendo virgem? Né? Ou seja, como pode acontecer isso? A mesma pergunta que o Nicodemos fez. E aí o anjo responde para Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que ele há de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Ou seja, virá o Espírito Santo, ele vai entrar em você e o que vai nascer dentro de você será o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Olha que interessante. E é justamente isso que vai acontecer conosco na metanoia. Então, Jesus respondeu uma das questionamentos dos seus discípulos e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele uma morada. Então, a partir do momento que você resolve, decide se entregar,
Jesus e o Pai, o Deus, eles vão fazer uma morada dentro de nosso coração. Ou seja, vai acontecer o que aconteceu com Maria. Ou seja, assim é a nossa conversão. O Espírito Santo vem e faz morada dentro de nós. E nós ficamos grávidos de Cristo. E cada dia mais Cristo cresce dentro de nós. É como se nós engravidássemos de Cristo e ele começa a crescer dentro de nós. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vocês. Então, esse processo da vinda do Espírito Santo, nós ficamos grávidos de Cristo. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, fala: ele vai ter que crescer e eu diminuir. Quem que eu tenho que diminuir? O meu ego. Então, o meu ego vai diminuindo e Cristo vai crescendo dentro de mim. E aí, até chegarmos no estágio que o apóstolo Paulo, São Paulo, chegou, quando ele diz: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive dentro de mim. Então, eu não sou mais guiado pelo meu ego. Agora é Cristo que vive dentro de mim e cada dia mais eu fico parecido com Cristo. Ser cristão é sermos cada dia mais parecido com Cristo. É essa a identidade do verdadeiro cristão. A imagem e semelhança de Deus, famoso Imago Dei. E o ser humano do mundo, ele continua fazendo de tudo para fugir de Deus. Porque quem está nas trevas não gosta da luz. Então ele foge. O tempo todo ele fica fugindo com argumentos, tudo. E é interessante porque o Espírito Santo, ele é também o termo água viva, né? Na Bíblia, água viva, ele também é relacionado com o Espírito Santo. Então, como que funciona o ser humano ainda no seu ego? Ele forma uma barreira, como se fosse uma barreira, uma barragem, né? Segurando essa água viva lá do outro lado. Ou seja, ele não quer deixar essa água viva entrar dentro dele. E ele forma essa barreira com o seu ego, com o seu orgulho, com o seu academicismo, com a sua autossuficiência, com o seu pensamento lógico, ele fica lá segurando. Ele não deixa Deus entrar na vida dele, ele faz de tudo. E aí arruma um monte de argumento, justificativa, eu não acredito, eu não vejo em microscópio, isso aqui não vai entrar em mim. E fica lá segurando. Deus não tem espaço dentro de mim. Até um dia, se ele tiver, lógico, essa graça, às vezes morre antes disso acontecer, mas até um dia que o seu ego, por algum motivo, naquele processo que eu disse de angústia, de perda dos deuses que ele estava apostando, né? Ou seja lá sua empresa, seu dinheiro, ou sua saúde, ele perde aquilo, e aí esse ego dele, ele começa a ficar frágil, essa barreira aí começa a ficar frágil, ele começa a diminuir, começa a não segurar mais a entrada dessa água do Espírito Santo e estoura essa barreira, né? E vem com tudo a água. Então, tentamos ao máximo impedir que Jesus entre em nossa vida, até esgotar todos os nossos argumentos e nossas forças. E essa barreira, então, é rompida e vem uma enxurrada, né, com tudo, né, dentro de nós. Então, contudo, olha só em Timóteo, né, Paulo escreve: contudo, a graça de nosso Senhor, que é o Espírito Santo, que é a água viva, transbordou sobre mim. Veio com tudo, uma enxurrada, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, essa água ela vem com tudo dentro de nosso coração. A nossa barreira desmanchou, nosso orgulho, nosso ego, que estava lá segurando, rompeu, né? Nós caímos na nossa fraqueza, e aí vem a água viva e Deus vem com tudo para o nosso coração. Então, aí desenvolve o processo metanoia. E mais do que isso, quem teve essa experiência, essa mudança da mente e do coração, é para nunca mais voltar. Então, quando vocês ouvirem histórias de pessoa, tinha lá um pregador lá na frente, ou então a pessoa que frequentava a igreja, né, durante 30 anos ele ficou desiludido com os irmãos e abandonou a fé, vocês podem ter certeza que essa pessoa não tinha metanoia, coisa alguma. Ele era apenas um religioso, que seguia as regras, que ia todo dia lá na missa ou no culto, mas ele não tinha transformado o coração.
Porque quem transformou o coração e enxergou a outra realidade, a realidade verdadeira e a vida, nunca mais vai querer voltar. Não existe apostasia, como é esse conceito. Existe uma volta, a pessoa desiste, né? Desiludir com Deus, né? Voltei, mas ele não era realmente convertido. Ele era convertido a uma doutrina, ele era convertido a uma religião, mas não a Jesus, porque quem viu essa outra realidade é para nunca mais voltar. Não tem cabimento voltar. Então não adianta você falar que saiu fora da caixinha se a caixinha está na sua cabeça ainda, né? Então isso acontece muito comumente hoje no meio religioso. A pessoa está lá dentro, você está achando que está tudo certo com ela, né, que é religiosa, faz todo lá a oração, louvor a Deus, tudo, mas ela continua dentro da caixinha. Ela só tem uma embalagem de que converteu, mas ela não mudou a sua mente. É interessante essa analogia com porque quando nós estamos ainda com a nossa mente não aberta para essa outra realidade, e nós lemos, por exemplo, a Bíblia, o que é a Bíblia? Aí vira, parece um livro de leis morais, né? E a gente não entende muito o significado daquilo, acha que aquilo lá está desatualizado, e daí por diante. Mas fazendo uma analogia, vocês imaginam aí um adolescente que nunca apaixonou. E esse adolescente vai ler um livro sobre um romance. E lá no livro do romance está falando, porque o sujeito apaixonou por uma menina e chorava. Depois ia lá, roubava uma flor e levava para a menina. Ele lê aquilo e vai achar a coisa mais boba do mundo. Assim, como é que pode o cara ficar chorando, né, por conta de uma menina? Vai lá roubar flor para levar para a menina. Mas que bobeira esse livro. Que coisa boba. Como é que alguém pode ler esse livro? Até o dia que ele apaixona. O dia que ele apaixona, aí ele vai chorar, vai roubar uma flor e vai ler aquele livro, vai entender tudo daquele livro. Ela fala assim: agora entendi esse livro, porque eu vivi isso aqui. E assim é a leitura da Bíblia. Quando você tem a experiência de Deus, você encontrou essa outra realidade, a hora que você lê a Bíblia, aí abre o seu entendimento, né? Jesus, inclusive, fala em passagens da Bíblia, né, em Lucas, porque a partir desse momento ele abriu o entendimento dos discípulos para entender as Escrituras, né? Então, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o próprio amor. Vamos falar isso na próxima aula. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? O espírito está dentro de nós. Eu não vou ficar aqui, né, esperando um download completo, que eu não tenho nada disso dentro de mim. Ele está dentro de mim, mas está completamente sufocado pelo meu ego, né? Pelo meu ego, porque nós fomos criados por Deus. Deus não ia criar um ser humano sem leme, sem rumo, sem nada. Então, o espírito está dentro de nós, só que ele está completamente sufocado, né? Então, da mesma forma, então ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, para compreendermos a Deus, nós temos então que liberar espaço, jogando fora nosso ego, para esse Espírito começar a falar dentro de nós. Esse pedacinho de Deus que tem dentro de nós e que a partir do momento que nós damos espaço para ele, ele começa a crescer até sermos dominados por ele, né? E morrendo cada dia mais o nosso ego. Veja essa 1 Coríntios, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus para que entendamos as coisas de Deus, e isso não nos tem dado gratuitamente, por isso que vem de graça, tudo isso vem de graça. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha que interessante. Então, quem está ainda no mundo e vê uma transformação de uma pessoa, ele não entende isso. Isso aí para ele é loucura. O cara ficou louco. Por que que ele acha que ficou louco? Porque como o Espírito não está falando dentro dele, ele não tem o entendimento. Assim como ele não entende a Bíblia, ele também não vai entender uma pessoa que foi transformada pela metanoia. Porque ele só vai entender isso realmente com um discernimento espiritual. Ou seja, a partir do momento que ele vai ter, então,
esse Espírito falando dele, ele vai começar a compreender essa transformação que acontece nas pessoas. Olha esse versículo de Romanos, na carta aos Romanos, que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que bonito. Né? Não fique aí seguindo os padrões do mundo, né? Seguindo o seu ego. Né? Agora, siga um outro rumo à vontade de Deus. Talvez uma das maiores tragédias aí dentro do cristianismo seja a tradução dessa palavra crença, que ela não significa exatamente o que é no original. Então, a crença, ela é o que é. Quando eu formo uma crença dentro de mim, eu estou formando tudo aquilo que eu vivi na minha vida. Eu vou depositando tudo aqui dentro, aquilo que forma a minha crença. Eu tenho diversas crenças. E a crença é a minha opinião. Né? Eu posso falar, por exemplo, que eu creio que hoje à noite vai chover. E pode não chover. Eu creio que essa crise que nós estamos vivendo vai terminar daqui um mês. Pode não terminar. Mas é minha crença, minha opinião. Né? Então, eu acredito em Deus. É uma crença. Eu acredito que Deus criou o mundo, que criou o universo. É uma crença. Mas isso não é fé. Isso é completamente diferente de fé. Então, eu posso frequentar, eu posso ir na igreja, eu tenho minha crença, eu tenho lá meus penduricários, meu rosário, eu tenho a crença lá, se eu sou católico, na Nossa Senhora, eu tenho a crença lá, põe a Bíblia embaixo do braço, né? Eu acredito lá que o pastor está falando, eu acredito que o padre está falando, eu tenho lá minha crença. Mas isso ainda não é fé, né? Porque a fé é a experiência. Então, por exemplo, eu posso acreditar que existe um aparelho que chama rádio e que é capaz de captar uma onda eletromagnética e vai se transformar num som em uma música. Agora, uma coisa é eu acreditar que tudo isso é possível. A outra coisa é eu sintonizar e começar a ouvir a música. Completamente diferente. A hora que eu começo a ouvir a música, eu entro numa outra dimensão. Né? Então, enquanto eu estou lá acreditando que existe um aparelho que pode produzir isso, é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu começo a ouvir a música, é outra completamente diferente. Essa diferença de crença e fé. A fé, ela vem de cima para baixo. E a crença é a tentativa de ir de baixo para cima. Né? Então, mas, olha só a carta ao Tiago, carta de Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, a sabedoria que nós recebemos vem do alto. Hoje fica muito fácil nós entendermos isso através do conceito da nuvem. Quando você fala hoje nuvem até para uma criança, aí ela sabe o que é a nuvem, é onde coloca os arquivos, né? E onde está essa nuvem? Ninguém sabe. Mas eu acredito que eu posso colocar todos os arquivos do meu computador na nuvem, que eu não consigo ver, e baixar esse arquivo, né, com um monte de documentos, fotografias, tudo, que vem lá de uma nuvem. Né? De onde? Sei lá. Né? Veio da nuvem. E a sabedoria de Deus, ela vem de uma nuvem. Interessante que até Platão, 450 anos antes de Cristo, falava disso, através do mundo das ideias. Teilhard de Chardin, um teólogo católico, já no século XX, fala da biosfera e também dessa nuvem do nous, que eu fiz até a minha tese, meu TCC da minha filosofia que eu fiz, foi justamente a nuvem do nous, é sobre essa nuvem, que foi o meu trabalho, minha monografia. Então, essa nuvem é o quê? Essa sabedoria, ela não vem, ela vem de cima para baixo. Né? E agora fica fácil a gente entender, porque nós estamos vivendo isso no meio do computador. Né? Então, através da fé, nós temos acesso a essa nuvem, por meio do Espírito Santo, então é feito esse download dessa sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria de universidade, porque eu posso ter, né, um senhorzinho, né, um tiozinho lá morando lá num sítio, que não fez escola nenhuma, não se graduou em nada, e ele tem essa sabedoria de Deus. Ele ter feito a metanoia e é uma pessoa extremamente sábia. Né? Então, mesmo não tendo feito faculdade nem nada.
Por quê? Porque essa sabedoria não depende disso. Essa sabedoria vai depender de nossa entrega. Nós podemos, depois disso, estudar para nos refinar e aproveitar essa sabedoria e até estudarmos a Bíblia e fazermos teologia, mas desde que a gente tenha esse entendimento, essa sabedoria. Senão, nós vamos até nos distanciar mais de Deus. Porque quando eu fico estudando filosofia e teologia e não tenho esse encontro, eu vai só aumentando meu orgulho, meu ego, porque agora eu sou uma pessoa mais erudita, sei muito sobre esse assunto, e aí eu me distancio mais de Deus. Então, se você fizer teologia sem ter tido esse encontro, é muito mais fácil você virar um ateu do que realmente uma pessoa espiritualizada. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Olha aí, várias passagens ficam falando isso. O Senhor é que vai dar a sabedoria. Não é lá na universidade. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Está lá em Provérbios. Conhecimento sem transformação não é sabedoria. A pessoa que vive no mundo, para o mundo e para o seu ego, ela só nasceu uma vez. Então é o nascimento biológico, né? Todo mundo conhece. Então a gente chama que essa vida é o bios, né? Que é uma vida biológica, né? A vida aí que todo mundo está disponível. Mas é uma vida afastada de Deus, é uma vida espiritualmente morta. E esses são os mortos espirituais. É o ser humano que está aí no mundo sem ter tido essa transformação. E quando você tem a metanoia, você tem um novo nascimento. Então você nasce de novo. E esse novo nascimento é em vida. Então essa vida é chamada de Zoe, né? É a vida que Deus e aqueles que estão com Ele têm. É a chamada vida eterna. Então a vida eterna não é que depois que você morre vai ter a vida eterna. Não. A vida eterna já começa aqui. Então é uma vida de qualidade. A partir do momento que você entra nessa outra dimensão, que você atravessou aquele teto, que você conheceu a Cristo, essa outra realidade, você vai ter o conhecimento da felicidade verdadeira, a paz de espírito e a liberdade. Você vai conhecer essas três coisas que você não conhecia, era tudo papo furado. E a partir disso você conhece então o que é a vida eterna. É uma vida que continua, né? Continua depois da morte, mas ela começa aqui. A vida eterna começa aqui. E aqui você já está na dimensão da eternidade. Você já começa a sair do sistema do espaço e tempo. Então, o ser humano na vida Zoe é um ser humano que tem uma consagração do eu a Jesus Cristo. Então, ele está começando a se configurar a Cristo e começa a abandonar o seu ego. Então, essa transformação. Então, é chamado do homem que é nascido de novo. E esse homem nascido de novo, está lá em Romanos, eles se recusam a serem moldados de acordo com o mundo, com o esquema do mundo, com o esquema da Matrix. Então ele vive no mundo, mas não deixa o mundo viver nele. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, não sou do esquema. E o meu mandamento, que é o coração do Evangelho, é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Então Jesus coloca ele como a referência. Ame os outros como eu amei a vocês. Então esse é o coração realmente do Evangelho. Nós teremos essa capacidade de amar aos outros, inclusive aos nossos inimigos, como quando nós entregarmos realmente o nosso coração a Cristo. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade de amar uma pessoa que não nos ama, uma pessoa que nos odeia. Mas quando eu tenho o coração transformado, eu tenho essa capacidade de começar a amar, inclusive, os meus inimigos. Mas para isso eu preciso ter essa transformação de meu coração. Então, o foco do verdadeiro cristão está no outro e não em si mesmo. Então, existe uma mudança do centro de gravidade. Aí eu saio de mim mesmo e passo a ser o outro, o meu centro de gravidade, Então, formado por aqueles que disseram sim a Cristo e não ao mundo, e se entregaram alegremente ao domínio de Deus em seus corações. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é formado por essas pessoas que decidiram por esse outro caminho. Apesar de a gente poder olhar para o mundo, quem está no mundo, e olhar e falar assim, mas nossa, no mundo do jeito que está, não tem cabimento, é todo mundo um querendo passar a perna no outro,
todo mundo perdido, né? Existe gente assim? Existe, e muito. Só que as pessoas assim você só consegue identificar quando você já está assim. Porque quando você não está, você não consegue saber quem já está no reino de Deus ou não, né? Os nascidos de novo estão unidos em Cristo e não pertencem ao esquema do mundo. Estamos todos conectados, fazemos parte do chamado corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então, realmente, existe muita gente que estão assim no amor de Deus e estão conectados em Cristo. As pessoas se transformam, está lá na segunda ao Coríntios, né? A pessoa começa a ter nessa transformação a necessidade de orar, tristeza e vergonha com o pecado, ou seja, o pecado, que é o desvio, né? Ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais eu erro, mais eu me afasto de Deus. Então, eu quero cada dia mais errar menos, porque eu me aproximo mais de Deus, porque é bom demais estar com Deus. Então, eu não quero apagar essa luz ou diminuir essa luz. Então, eu vou reduzindo, né, essas minhas fraquezas e esses meus desvios. Eu começo a sentir amor ao próximo, aos irmãos, amor às pessoas que eu nem conheço, às pessoas que eu julgava não gostar de mim. Começo a ter vontade de evangelizar, de servir ao outro, e começo a ter fome de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero estudar a Bíblia, eu quero fazer curso, então eu quero me alimentar de Deus. Eu fico com fome e sede de Deus. E a proposta de Jesus para todos nós é simples: vem e segue-me. Só isso, né? Uma coisa simples, mas a gente coloca tantas barreiras para poder fazer essa decisão. Mas a partir desse momento que a gente decide, começa a transformação em nossa vida. E esse é o grande milagre. Porque os outros milagres de Jesus foram para sinais, apenas para mostrar que ele era o Messias, era o Cristo, né? Mas o milagre, que é o milagre, que é o milagre realmente aí essencial, é o milagre da metanoia, é o milagre dessa transformação do coração. A gente tem que estar atento em relação a esse conceito aí de adesão, porque nós podemos falar que nós aderimos a Cristo, mas nós não realmente convertemos. É uma adesão. E como é que eu vejo isso? Quando eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, ou seja, eu aderi a Cristo da boca para fora. Não houve realmente aí uma metanoia, né? Porque quando tem uma conversão, existe uma mudança de rota chamada epistrefo. Então, existe aí um arrependimento, uma mudança de rota da minha vida. Então, a pessoa vê que eu transformei, que eu realmente mudei e que eu continuo nisso. Tem pessoas, às vezes, até que mudam, né? A pessoa, o sujeito converteu, mas dali a pouco ele já caiu, já voltou no que estava antes. Então, ele não tinha realmente, ele foi uma fé de superfície, ele realmente não tinha mergulhado no Evangelho. Então, a pessoa, nesse processo de conversão, né? Ele dá aquele estalo, ele dá aquele clique, ele dá aquela parada no caminho, ele dá o despertar, dar-se conta, é o cair em si. Aí ele dá esse giro de 180 graus na vida dele, né? E tem uma visão frontal para um outro caminhar, né? Então ele muda completamente aí o caminho e a rota. Então a metanoia leva o velho homem, que é profano, mundano, a transformar-se no novo homem, que é espiritualizado e cristificado. E lá em Provérbios: como é feliz o homem que acha sabedoria, encontra essa sabedoria, o homem que obtém esse entendimento. E aí é interessante o conceito de batismo. O batismo na época de Jesus, até mesmo de João Batista e os discípulos, a maioria das vezes era de imersão. Em alguns casos, quando não tinha um rio, poderia ser feita a aspersão, que é jogar o líquido, como é feito na católica. Muitas igrejas evangélicas usam ainda a imersão. Porque qual que é o significado? É interessante, quando a pessoa decidia, ele tinha metanoia, ele decidia seguir Jesus, então ele passava então pelo ritual do batismo, que é o mergulho. Então, o que representa o mergulho? Significa que está sepultando o homem velho, ou seja, o homem guiado pelo ego, e a hora que ele sai da água está nascendo o homem novo. Então, morre o homem velho e nasce o homem novo. Então, é um significado muito interessante do batismo, esse mergulho
é da morte do meu ego e o nascimento de uma pessoa em Cristo. Aqui eu deixo aí um relato de um cientista, Blaise Pascal, que era matemático, inventor, inclusive foi o inventor da calculadora, né? E o Blaise Pascal, então, até então não acreditava em Deus, ele não tinha essa experiência, mas ele relata, né? Porque quem teve o despertar, esse cair em si, esse insight, ele lembra, a pessoa lembra até na época e o lugar que foi, que ele teve esse clique, né? Então ele fala assim, segunda-feira, 23 de novembro de 1654, entre 10h30 e meia-noite e meia, Pascal teve uma experiência inesquecível com Deus da Bíblia. Olha só que interessante, ele fala até o horário que ele teve um insight. Então ele fala que o vazio do nosso coração tem um formato de Deus, né? Interessante que quando Pascal morre, ele deixa um documento. Era naquela época, o pessoal fazia muito isso. Eles costuravam, se tinha um documento importante, uma herança, por exemplo, ele costurava no forro do paletó dele, né, ficava lá guardadinho. Então, quando morria, a pessoa dava até uma investigada, ver se não tinha deixado o documento no forro do paletó. E tinha, no dele, né, viram lá que tinha lá um documento, né, a hora que foram enterrá-lo, abriu o paletó e tiraram. E lá estava escrito: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Olha que coisa maravilhosa. O que Pascal estava falando? Olha, o Deus da Bíblia, o Deus da experiência, ele não tem nada a ver com o Deus da filosofia. Ele não tem nada a ver do Deus dos sábios aí, do teólogo, nada disso. Porque o Deus é a experiência de Deus. Não adianta você ficar conceituando Deus, falando que Deus criou o universo, que Deus é o criador, ou então Deus é o arquiteto, seja lá o que for com a sua facção, o que você segue, né? Mas se você não tiver essa experiência de Deus, 0 a 0. Não, então o Pascal estava dizendo justamente isso, que não é o Deus dos filósofos, não é o Deus dos sábios, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus que transforma o nosso coração. Ele ainda diz essa frase, né? O conhecimento de Deus, independente de Jesus Cristo, é inútil e, dependendo do contexto, pode ser até prejudicial, uma vez que favorece apenas a vaidade e a soberba. É não somente impossível, mas também inútil conhecer a Deus sem Jesus. Olha que interessante. Jesus é uma ponte, né, para chegarmos ao conhecimento de nosso Pai. E para finalizarmos, lembro de Adão, que é o exemplo da humanidade caída, o homem que é guiado pelo ego, o homem que decidiu experimentar o fruto proibido da árvore do bem e do mal, e com isso ele desvia, ele quer ser Deus sem Deus, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós não temos que ficar estudando o cardápio, né? Enquanto eu só estou estudando, né? Estudando a teologia, né? Estudando doutrina, né? Eu estou sabendo o cardápio todo, mas eu preciso experimentar o alimento. Então, não adianta eu ficar sabendo o cardápio inteiro do restaurante se eu não for lá e comer, né? Então, eu preciso experimentar esse alimento. Enquanto eu estiver comendo fruto proibido, né, igual a Adão, eu tenho a oportunidade de comer o fruto proibido, ou eu tenho a oportunidade de comer o pão da vida, que é Jesus, né? Então, quando eu como o fruto proibido, eu continuo no mundo das ilusões. Eu estarei lá na árvore do bem e do mal, né, que é o que Adão foi, e vou continuar vivendo a minha vida no mundo das ilusões. Mas se eu me alimentar do pão da vida, eu vou estar então na árvore da vida, que é a vida verdadeira por meio de Jesus. Uma pérola, uma dica final, para quem está aí começando a caminhada, veja essa frase do Spurgeon: o evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Não precisamos ficar falando aí, fazendo propaganda do evangelho. Abra a jaula e deixa ele fazer, arrebentar com tudo e transformar o nosso coração. O que eu estou falando? Você pegar os evangelhos, são os 4 evangelhos que tem lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, juntar os 4, dá o quê? O tamanho de uma revista que você lê no final de semana, uma Veja, uma Isto É, uma Exame. Então é pequeno. Então, já tem um estudo falando que leia 4 vezes o Evangelho.
pega esse evangelho, já que é pequeno, lê os 4 evangelhos 4 vezes. Quando você lê a primeira vez, muita coisa você não vai entender. Às vezes você vai achar aquilo lá confuso, tudo. Vai ler até o final. Depois, lê a segunda vez. Na segunda vez, você começa a entender e começa a achar que Jesus era um louco. Por quê? Porque Jesus está falando para você fazer exatamente ao contrário do que o mundo fala para você fazer. Então, você começa a achar que Jesus é um sujeito maluco. Né? Na terceira vez que você lê, você vai começar a ver que Jesus tinha razão. Né? Você começa a desconfiar realmente que Jesus tinha razão. E que o mundo, Jesus que está com o pé no chão, e o mundo é que está com o pé no ar. E na quarta vez que você lê, existe uma boa chance de você ser tocado pela palavra de Deus. Então tá aí a dica final. Me estendi um pouquinho hoje, mas o assunto é essencial. Que Deus nos abençoe com toda essa graça da metanoia e que sejamos cada dia mais nesse processo de conversão progressiva rumo à chamada Jerusalém Celeste. E que cada dia mais sejamos um espelho de Cristo Jesus. Amém. Um abraço no coração. Vejo vocês na próxima semana, que também é um assunto muito especial com relação ao amor de Deus. Boa noite.